Pessoal, já começo com essa notícia aqui porque o presidente Augusto Melo teve uma derrota política na noite dessa segunda-feira. São muitos números, é um tema muito complexo, mas o que interessa ao torcedor, pelo menos na minha opinião? Que o Conselho Deliberativo, numa votação à noite dessa segunda-feira, num plenário, para aprovar ou não as contas da gestão Augusto Melo no seu primeiro ano, ou seja, no exercício 2024, acabou votando pela recusa. As contas foram reprovadas. Isso significa o quê? Significa que os conselheiros entendem que o balanço do clube não está de acordo. E também tem outros detalhes, olha só. O placar contra o balanço apresentado na semana passada já havia terminado 130-73, com 6 abstenções, tá? Isso o Conselho Deliberativo. Só que o Conselho Deliberativo, ele acabou aceitando uma recomendação do Conselho Fiscal e também do CORE, que é aquele conselho de orientação composto por vários ex-presidentes. Então, obviamente, tem um aspecto político aí também, né? Mas todos esses dois conselhos, eles recomendaram ao Conselho Deliberativo a reprovação das contas, por entender que Augusto pratica no Corinthians uma gestão temerária, elevando a dívida em mais de 800 milhões de reais. É isso que o CORE e o Conselho Fiscal entendem, e por isso a sugestão, e o Conselho Deliberativo acatou e reprovou as contas do presidente Augusto. No Conselho Fiscal o placar terminou 3-0, tá? E no CORE foi 16-1. 16-1. Muito por conta desse aumento da dívida em 800 milhões, gastos no cartão de crédito corporativo na casa dos 7 milhões, nem todos os gastos comprovados. Isso é o que alega, né, o Conselho Fiscal e o CORE também. Gente, aí nós estamos diante de indícios, indicativos suficientes para, mais uma vez, haver digamos, o processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo, porque os conselheiros, né, da oposição podem, diante disso, apontar a gestão como temerária e, enfim, entrar com o processo de impeachment mais uma vez. Então a gente vai ter que aguardar o desenrolar dos próximos dias, de que maneira a gestão se defende. A gestão já se defende de algumas maneiras, tem uma divergência de cálculo lá, eles pediram a reabertura das contas do Duílio em 2023, porque eles entendem que tem uma dívida que foi herdada e que isso dá uma diferença, né? Tem também uma arrecadação recorde, e eu acho que isso é importante também referir, né? O Corinthians, pela primeira vez na gestão Augusto Melo, nesse primeiro ano, arrecadou mais de 1 bilhão de reais. Então, quando você fala de uma dívida que supera 2 bi, e já está chegando em 2,5 bi, você tem uma arrecadação de 1 bi. E o Augusto sempre quis isso, né? Ele quis arrecadar muito, aumentar as receitas, e realmente elas aumentaram. Só que a dívida também está escalonando. Então, esse saldo ainda segue negativo. Enfim, é um assunto mais complicado, mais complexo, tem vários valores aí em todos os sites aí para vocês terem a ideia. Eu só trouxe aqui porque a notícia de última hora é essa. Os conselheiros reprovaram as contas do Augusto. E quando isso acontece, ainda mais usando um argumento de gestão temerária, a pressão para cima dele, que já era grande, vai se tornar ainda maior. Vamos falar de coisa boa. Dentro de campo, que Dorival Júnior chegou, vestiu já o agasalho, assinou o contrato, né, ao lado do próprio presidente Augusto Melo, do Fabinho Soldado, foi para campo, comandou o treinamento com os reservas e vai estrear na quarta-feira diante do Novo Horizontino fora de casa pela Copa do Brasil, jogo de ida. Dorival tem umas missões aí, né, e a gente sabe, a principal delas é estancar a defesa do Corinthians, que está tomando muitos gols, são 33 gols em 29 jogos, se eu não me engano, na temporada, mais de um gol por jogo. Então, assim, não pode, né? Não pode, os zagueiros eles estão com problemas técnicos individuais seríssimos e o Dorival vai ter que resolver de uma forma coletiva. De que forma ele vai fazer isso? A gente vai aguardar. Eu já fiz algumas ilações aqui, né, algumas conjecturas, imaginando que ele vai baixar o Ranieri um pouco mais entre os zagueiros, vai tentar dar uma proteção maior, porque, cara, tem que estancar. Não tem como contratar agora, tem que esperar metade do ano. Então, para você atacar esse problema, tem que ser de alguma forma. Mas confira aí as primeiras palavras de Dorival Júnior como técnico do Corinthians, falando diretamente para a fiel torcida. Um momento importante na minha carreira. Eu espero poder deixar aí um legado dentro de um trabalho que já vem acontecendo. A comissão técnica anterior, comandada pelo Ramon, fez um belo trabalho, nos deixa aí
um momento especial e eu espero poder dar sequência a tudo isso e alcançarmos os melhores resultados por essa grande equipe. Uma torcida fiel que não desiste em momento nenhum e isso é uma marca registrada. Eu espero poder vivenciar tudo isso e, se Deus quiser, deixar o meu melhor para todos os torcedores. Ao final de uma temporada que nós possamos, se Deus quiser, estarmos aí lutando por todas as competições que estamos disputando nesse momento. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela confiança. O Dorival, ele tem essa fala mansa, mas não se engane, tá? Eu tava até vendo uma discussão, um debate na rádio esses dias. Pô, será que o Dorival tem a cara do Corinthians? O Dorival não parece ter o jeito Corinthians de ser. O Tite, gente, que é o maior técnico da história desse clube, sofreu com esse tipo de coisa também, né? Ele teve 2 passagens antes da terceira, que foi a mais vencedora. Não, perdão, né? Ele teve uma passagem antes da mais vencedora. E aí depois ele volta numa terceira e volta como campeão brasileiro também. Mas o Tite, ele tinha a tal da titibilidade, né? O jeito de falar mais acadêmico nas entrevistas. A galera no começo torcia o nariz também, né? O Tite não tem muito jeito Corinthians. Até que o Tite, né? É nóis, mano, a favela venceu e tal. O Tite começou a falar palavrão também, ser mais um pouco enérgico na beira do gramado, fala muito pro Filipão, aquela coisa toda. Então assim, o Tite também mudou o seu comportamento através do dia a dia do clube, né? E o Dorival, ele é um cara mais low profile, assim. Mas, cara, é aquela coisa, né? O que dita se o técnico tem a cara do time ou não são os resultados, né? É a maneira como ele trabalha. E eu já falei aqui pra vocês, já fiz vários vídeos falando sobre como o Dorival reinventou um São Paulo com medidas táticas inventivas interessantes do time. Não é um cara só que usa aquela fama do feijão com arroz ou do tipo, não vou atrapalhar. Não, ele tem interferências diretas. No próprio Flamengo também, que ele ganha 2 campeonatos naquele ano, tendo um bom elenco, é verdade, mas o Dorival sempre soube fazer bons trabalhos com o que ele tem nas mãos. E